Olá, muito bom dia, meu povo, amigo, alô, minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, minha amiga trabalhadora. Já estamos começando o programa da família de São Paulo, abrindo a janela da Record, a janela da cidade. Hoje é sexta-feira, 6 da manhã em ponto, cantando combate, cante comigo. Até às 9 da manhã, tem diversão, é o povo ligado na Record, é a audiência da Record bombando de norte a sul do Brasil, girando os assuntos da noite. 5 bandidos num carro roubado tentam fugir da polícia. O caso aconteceu nesta noite, teve perseguição e o veículo dos criminosos acabou batendo no muro. O nosso Ligeirinho do Povo acompanhou todo o caso e tem informações ao vivo. Bom dia, Bate. Bom dia aos amigos de casa. O que aconteceu foi o seguinte, Bate. Um engenheiro de 34 anos estava dentro do carro junto com a namorada e a cunhada quando foram abordados por 3 bandidos. Um deles, armado, chegou a bater ali nesse engenheiro. Ao mesmo tempo, a cerca de 50 metros de onde acontecia esse assalto, um professor de língua portuguesa era rendido por outros 2 integrantes da quadrilha num ponto de ônibus. Esses 5 bandidos que fizeram esses 2 assaltos fugiram com o carro das vítimas e com um outro carro. Esse carro aí, ó, que eles bateram depois, que estava envolvido também no assalto. A polícia foi avisada, conseguiu fazer algumas abordagens ali pela região e acabou encontrando esses suspeitos. Houve uma perseguição, eles bateram o carro num portão e essa perseguição terminou com 5 suspeitos presos ali no bairro da Saúde, na nossa querida Zona Sul de São Paulo, que daqui a pouco tá na tela da Record, Bate. Muito bem, Zona Sul de São Paulo em destaque. Daqui a pouco a cobertura completa, tem reportagem já, Mário Augusto. Tem sim, Bate, tem a reportagem completa aqui no Balanço Geral. Vamos girando o programa do povo. O comerciante é morto na Zona Leste de São Paulo. Ele estava sozinho no carro. As primeiras informações que chegam é que nada foi roubado, o que pode confirmar aí a hipótese de execução de carta marcada. O crime aconteceu ontem à noite. Mário Augusto, você mesmo tem as informações, Mário? Bate, de acordo com a polícia, aparentemente houve uma discussão. Isso porque a porta do carro da vítima está amassada, mas tudo será investigado. O comerciante foi baleado. Isso aconteceu por volta das 10h30 da noite desta quinta-feira no Parque São Lucas, na Zona Leste de São Paulo. Jefferson Barreto, de 36 anos, morreu na hora, viu, Bate? Tá certo, obrigado, Mário Augusto. Daqui a pouco tem reportagem sobre esse caso também, Mário. Os nossos repórteres passaram a noite em vários pontos de São Paulo para informar o telespectador do que aconteceu, Mário Augusto. Sim, a equipe completa da Record trabalhando para trazer a notícia em tempo real, viu, Bate? Atenção pro noticiário. Dupla ameaça e assalta comércio. Mulher traficante volta para cadeia. Polícia faz operação contra drogas perto de escolas. Quando o relógio marca 6h03 da manhã, é hora de girar os repórteres da Record pelo Brasil. Polícia Civil realiza ação contra o tráfico de drogas na capital gaúcha. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido. Foram apreendidas drogas, balanças de precisão e dinheiro. As ações fizeram parte da Operação Anjos da Lei, que tem o objetivo de combater o tráfico de drogas em regiões próximas de escolas. Os presos foram encaminhados ao presídio. De Porto Alegre, Vanessa Pires. Mais um estabelecimento comercial de Garça foi alvo de bandidos. Neste ano, a cidade já registrou 21 assaltos, 14 ocorrências só no mês de abril. Na mais recente, as câmeras de segurança flagraram o momento em que um dos bandidos exige que o funcionário coloque todo o dinheiro em uma mochila. O outro assaltante ameaça a vítima com um revólver. A polícia ainda não conseguiu localizar os criminosos. De Bauru, Fernanda Camargo. Traficante retorna para a cadeia após ser flagrada vendendo drogas. Ellen Cristina já tinha sido presa pelo mesmo crime no ano passado. Dessa vez, a polícia encontrou com ela uma vasta base de cocaína. Os policiais acreditam que ela tinha ajuda da família para traficar essas drogas. De Belém, Ana Paula Melo.
Daqui pouco mais de 2 horas começa a discussão do parecer do impeachment na Câmara dos Deputados. Eu vou já com o repórter Alessandro Saturno, que está na frente do Congresso e vai trazer as informações de momento, toda a cobertura do início da discussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Você acompanha já. Às 8h55 da manhã, os deputados vão começar a dar o parecer sobre o pedido de impeachment. Daqui a pouco, a cobertura completa aqui no nosso balanço. Até às 9 horas da manhã, tudo o que você precisa saber dos acontecimentos em Brasília, você terá aqui no Bate. Pais estão desesperados atrás de vacinas e não é da H1N1. 3 tipos de vacinas de crianças estão em falta desde o final do ano passado, inclusive em clínicas particulares aqui de São Paulo. Veja. As clínicas particulares continuam abarrotadas. 3, 4 dias que eu estou atrás dessa vacina meningite e não encontro. E não tem na pública, né? Questão de saúde pública isso. E precisa ser resolvido. Daqui a pouco, então, nós vamos trazer a reportagem completa. Um frete de 400 quilos de maconha. A polícia prendeu toda essa droga dentro do baú de um caminhão em São Paulo. 2 homens foram pagos para levar a droga de uma comunidade da Zona Leste para outra, na Zona Norte da capital paulista. Daqui a pouquinho eu tenho informações. Mário Augusto, como é que está a Avenida Jaguaré, na Zona Oeste paulista? Olha, Bate, nesse momento já temos trânsito intenso na Avenida Jaguaré, na Zona Oeste. Esse é o sentido que dá acesso às marginais, Tietê e Pinheiros, e o motorista já enfrenta lentidão neste momento na cidade de São Paulo. Bate, segundo a CT, são 2 quilômetros de lentidão nas vias da cidade de São Paulo. Toca o galo para o nosso Mário Augusto. Toca. Em algum ponto de São Paulo está a nossa Salci Lima. Bom dia. Oi, Bate. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Nesse momento estamos aqui em uma alça de acesso da 23 de maio, sentido aeroporto de Congonhas. Nós acabamos de passar ali por baixo, o trânsito já está bem intenso, viu, Bate, na manhã desta sexta-feira. Nessa alça de acesso aqui não está tanto. Nesse momento, de acordo com a CET, 2 quilômetros de congestionamento já. Bate. Obrigado, Salci. Vamos girando os assuntos do povo. Policial que agrediu um comerciante no começo do ano dentro de uma loja de tapetes de São Paulo foi preso. Eu vou direto com a repórter Tainá Falcão, que já tem informações ao vivo. Bom dia. Oi, Bate, bom dia para você, bom dia aos nossos telespectadores. Camilo Leonel, de 51 anos, foi preso por determinação da juíza Priscila Hernandes Veiga Oliveira, da 4ª Vara Criminal. Segundo o entendimento da juíza, ele teria influência na polícia e poderia atrapalhar o processo em liberdade, já que ele era corregedor da Polícia Civil até o mês passado, quando decidiu se aposentar. O José Camilo se envolveu nessa confusão no início do ano, em janeiro, quando ele entrou em uma tapeçaria, agrediu um comerciante a pedido de uma cliente. Essa cliente, uma estudante de direito, também vai responder por crime de tortura e constrangimento ilegal. Bate, daqui a pouco, novas informações. Obrigado, Tainá. O seu João contratou serviços de um serralheiro na Zona Norte de São Paulo para fazer um portão e uma escada, mas ele está esperando até hoje pela entrega. O nosso xerife do consumidor foi até a serralheria e os ânimos se exaltaram. Não tem problema. Tem gente querendo arrumar confusão? O Jorge Wilson vai lá e com muita parcimônia resolve tudo. Veja. Mais de 20 vezes você marca e desmarca e não cumpre com ele? Não, é que eu tive uns problemas, falei pra ele. Que culpa que ele tem com seus problemas? Não tem culpa nenhuma, o problema é meu. Eu vou resolver com ele. Quando? Agora. Nós estamos aqui para resolver agora. Vou resolver agora. Querido, espera um pouquinho. Você vai estabelecer. Então, o que é a vontade dele? Seu João, o que está acontecendo? Eu vou pedir para você o seguinte. Seja educado da forma que nós estamos educados com você. Espera um pouquinho, por favor. Você vai me respeitar ou não? Não, respeitar o quê? Eu vou chamar uma viatura de polícia aqui e a situação vai ficar mais complicada. Calma, segura, vai chamar a polícia, daqui a pouco tem a reportagem. Você já comprou algum produto com defeito, que veio diferente do combinado? Conte com o nosso xerife do consumidor. Contato xerife@r7.com ou r7.com/balanço geral amanhã. Daqui a pouco tem a reportagem. Atenção, vamos girando os assuntos. Criminosos que atacam trabalhadores num ponto de ônibus foram pegos pela polícia. Levavam tudo das vítimas, inclusive a marmita pro almoço do dia. São Paulo acorda com a Record. Viaturas por todo lado. Cerco fechado para capturar assaltantes que agem em pontos de ônibus.
procura daqui, procura de lá. E 2 homens acabaram detidos. Um deles é suspeito, correu quando os policiais chegaram. O outro, um adolescente que confessou, segundo a polícia, roubar trabalhadores a caminho do serviço. E o pior, os policiais que algemaram o rapaz de 17 anos já o conhecem de outros assaltos. Eu já prendi ele, não lembro a data certa, uns 3 meses atrás, mais ou menos. Em roubo de celular também, roubou uma loja de celular em Jandira, um depósito, né? Tava com, eu não lembro a quantidade certa, mas coisa de uns 50, 60 celulares aí. 2 bandidos estavam neste carro. Rendiam as vítimas em pontos de ônibus de Osasco, na Grande São Paulo. Cruzaram com uma viatura da Polícia Militar. E na fuga, o pneu furou. Ponto de ônibus, quando amanhece e no finalzinho do dia, virou local perigoso. E quanto mais cheio, mais vítimas. Os ladrões aproveitam para levar de tudo. E é de tudo mesmo. Olha aí a marmita do trabalhador. Arroz à grega, o almoço do dia. Da outra vítima, levaram aquele sanduíche caprichado no pão integral. E roubaram também celulares, computadores, carteira, dinheiro. Pelo menos 3 vítimas e só em um ponto de ônibus da cidade. Passava no ponto de ônibus, as vítimas, principalmente mulheres, abordava, tomava celular, carteira, dinheiro. O carro usado nos crimes também era roubado. A dona foi rendida no estacionamento de um mercado, um dia antes. Eles me arrancaram de dentro do carro. Começaram a ver a gritaria, foi horrível. O ponto onde os ladrões agiam fica em frente a um grande condomínio. Dos 8.000 moradores, a maioria já foi assaltada enquanto espera pelo ônibus. Com medo, quase ninguém faz queixa. Eu, como síndico, e a maioria das vítimas é do condomínio, eu tenho que vir até a delegacia. Mas daí chego aqui, decepção. Eu acabo ficando, entendeu? Para dar esclarecimento e os infratores vão embora antes e rindo da cara da gente. Mas por que isso? Por falta de BO da vítima. A polícia ainda procura por um terceiro suspeito de atacar trabalhadores em pontos de ônibus ali na região. O adolescente foi levado para a delegacia. Agora, ou vai para a Fundação Casa ou volta para as ruas. A nossa parte a gente tem feito, né? O que a gente pode fazer, a gente faz. Então, traz aqui, daqui em diante, fica a critério da justiça. Atenção, daqui a pouco já vou ao vivo até Brasília, onde o clima é de muita expectativa para o início da discussão do impeachment. Já, os nossos repórteres em Brasília vão trazer as informações ao vivo. Uma empresa de locação de guinchos era usada como fachada para um esquema de remarcação de chassis. O nosso Ligeirinho do Povo tem as informações. Diga, Ligeiro. Olha só, Bate, no local foram encontrados ali todos os aparelhos para a adulteração e também um aparelho que bloqueava o rastreamento de veículos roubados. 7 pessoas acabaram presas e uma arma foi encontrada no local. Um caminhão foi recuperado e esse caminhão apresentava queixa de roubo desde o último sábado. O motorista, na ocasião, foi atacado dentro de um posto de combustíveis na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, no interior de São Paulo. O veículo teve toda a numeração remarcada. Os presos foram autuados por receptação qualificada, adulteração de sinal identificador, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo. Bate. Tá certo, obrigado, Ligeiro. Quase 200 pássaros foram apreendidos na casa de um policial militar aposentado pelo tráfico de animais silvestres. Ele vai ter que pagar uma multa de R$276 mil. 9 espécies encontradas estão ameaçadas de extinção. Veja. Depois de uma investigação do Ministério Público, a polícia chegou até a casa de Eliezer Cavalcante Nunes. Ao todo, foram encontrados 195 pássaros de várias espécies. Entre as aves, 9 estão em extinção, como curiós, azulão e corrupião. Todos os pássaros ficavam em gaiolas penduradas nas paredes. Por criar animais em cativeiro, o policial aposentado vai pagar multa no valor de R$276 mil. Foram apreendidos cadernos com anotações de venda dos pássaros. Para a polícia, esse material é uma prova do tráfico de animais silvestres. De acordo com um laudo da perícia, as anilhas usadas nas aves eram falsificadas. Ele responde pelo crime ambiental e pelo crime de falsificação
diz equiparado a um crime de falsificação de selo público. Os animais foram levados para um parque ecológico de São Paulo e depois serão devolvidos à natureza. Muito bem, são 6h14 da manhã. Comandante Hamilton, já tem o sinal da câmera do helicóptero do comandante Hamilton, que já está com os motores ligados, vai decolar dentro de instantes, está aguardando autorização da torre de controle para decolar em São Paulo. Já já eu vou com ele, que é o melhor do ar, é o comandante mais amado do Brasil. Toca o galo pro Hamilton. Toda vez que chove, moradores de Diadema, em São Paulo, enfrentam problemas sérios. O esgoto da rua vai parar dentro da casa do povo. Veja que desespero, gente. Toda vez que chove, é a mesma coisa. Quer ver? Diz aí, Rogério. Essa é a parede, Mislene, que tá vazando ali, ó. Que é a parede de frente da cozinha aqui. Aí aqui tá o chão, do jeito que já tá molhado, ó. Se não começou a vazar, tem uns 5 minutos só. E já tem todo esse tanto de água aqui. Essa é a casa atingida. Fica na rua Carati, no bairro Eldorado, em Diadema, no ABC Paulista. E essa é a cozinha onde brota esse líquido misterioso. A Defesa Civil veio aqui, que a gente telefonou, eles recomendaram que nós fizéssemos um calçamento, como pode mostrar aqui, que a gente calçou, escorou na parede com essas madeiras, para tentar amenizar o problema. Porque se continuasse chovendo como choveu em fevereiro e continuasse alagando igual estava alagando aqui, com certeza a parede ia cair, né? Rogério mora com a irmã, a sobrinha e a mãe, que sofre de pressão alta e diabetes. Eu não posso passar nervoso, né? Por conta desse problema aí, além dos problemas do dia a dia, esse foi mais um bem grave, né? A gente precisa subir alguns degraus para tentar entender a origem do problema. Tá aqui. Aquela manilha grande traz o esgoto da rua de cima. Tudo que vocês podem imaginar. E vocês acreditam que isso aqui embaixo está danificado. É daí que está saindo essa água, né? Com todo o cheiro. O esgoto vem da rua de cima, passa por essas manilhas que devem estar quebradas, desencaixadas, que acaba escoando. O problema atinge outras 2 casas. É difícil, né? Água de esgoto, fedida, criança pequena de colo. Da 4ª casa para baixo, todas estão passando esse mesmo problema. A água invade as nossas casas aí atrás. A Prefeitura de Diadema afirmou em nota que a responsabilidade é da Sabesp, mas que mesmo assim vai resolver o problema. Para quem não entendeu direito como é morar no meio disso, a Flavinha explica melhor. É que um dia veio uma chuva muito forte, aí de repente minha avó foi na cozinha e vazou água. Então, em respeito à Flavinha e a todo mundo que vem sofrendo com um mau cheiro, esperamos que a promessa seja cumprida. Depois que vocês entraram em contato, vieram 2 senhores aqui, eles afirmaram pra gente que na segunda-feira eles iam estar vindo, olhando, para já estar começando a fazer a troca dessas manilhas. Vão quebrar e trocar as manilhas. Foi o que foi acordado com a gente. Vamos cobrar deles, vamos cobrar junto, né, Rogério? Com certeza, tamo junto. Quadrilha vestida de Polícia Federal invade e faz arrastão num prédio no ABC Paulista. Um dos moradores é investigado da Operação Lava Jato. Os criminosos disseram que fariam uma busca e apreensão no edifício, que fica aqui na Grande São Paulo. Câmeras de segurança filmaram a ação. Veja! O dia ainda amanhece quando um carro preto comum para em frente ao prédio. De dentro sai parte dos criminosos. Esse outro, que passa em seguida, leva o restante da quadrilha. Os homens usam roupas pretas com coletes. A intenção era confundir. Estava com a camiseta com o distintivo da Federal e nas costas escrito Polícia Federal. O grupo disse ao porteiro que faria uma operação no edifício. Eles não chegaram a mostrar credenciais, segundo os funcionários. Entraram e se dividiram para assaltar 4 apartamentos. Depois de quase 3 horas, os criminosos deixaram o local, levando todo o monitoramento de segurança. Um fuzil desse tamanho, né? Sabe? Então E todos eles com uma arma na mão e outra na cintura, né? Este morador foi rendido quando saía de casa. Quero dinheiro, dólar e joia.
e arma. Os assaltantes aparentemente tinham informações sobre os últimos acontecimentos aqui nesse prédio. Há 2 semanas, o edifício foi alvo da Operação Lava Jato. A Polícia Federal realmente esteve aqui, fazendo buscas e apreensões no apartamento do empresário Ronan Maria Pinto, suspeito de lavagem de dinheiro. Ronan é diretor de um jornal da região do ABC Paulista e está preso em Curitiba desde o dia 1º de abril. Segundo a investigação, ele teria recebido dinheiro desviado da Petrobras. O apartamento dele não está entre os imóveis invadidos. Os retratos falados de 4 suspeitos foram divulgados. A Polícia Federal informou que vai ajudar nas investigações.